eu sou Leide Evangelista, sou professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. E nesse momento tão delicado que nós vivemos, eu fui convidada a dar essa videoaula para vocês. Então eu vou tentar com muito carinho, com muito amor, tratar de um tema extremamente importante na nossa vida como um todo e principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, que é a temática não só do conteúdo de português, mas de todos os outros conteúdos: qualidade de vida, consumo e trabalho. Quando se diz em qualidade de vida, o que você pensa? O que te vem à mente? Você tem tido, de fato, uma boa qualidade de vida? Você tem tido momentos de lazer, momentos de prazer? Ou a vida está seguindo assim mais no automático? E quanto ao consumo e consumismo? Você parou para observar que nesse período da quarentena você tem consumido tanto quanto antes ou deu uma diminuída? Tem algumas coisas que não eram tão importantes assim? Sobre satisfação no trabalho, você está satisfeito com aquilo que você faz? Você trabalha naquilo que você quer, naquilo que você gosta? Ou mais ainda, você tem condições, você tem possibilidade de escolher aquilo que você quer trabalhar? E mais além, durante esse caos que nós estamos vivendo, você está empregado? Então essas são reflexões que nós vamos fazer ao longo das nossas 2 aulas de português, que a gente vai ter nesse mês de junho, nos outros conteúdos também. Mas mais do que isso, são reflexões que a gente deveria levar para a vida, até para que a gente consiga atingir aquele primeiro objetivo lá, ó, a qualidade de vida. O que é um texto? A pergunta às vezes parece um pouco boba, um pouco ingênua, mas a nossa vida está permeada por textos. Para que você tenha, para que você dê alguma informação, você está sempre usando um texto. Às vezes não um texto escrito, às vezes não um texto oral, mas tem um texto não verbal também. E os textos, eles são dos mais corriqueiros, como uma placa de trânsito, por exemplo, como os cumprimentos, até os textos mais elaborados, que seriam as obras de artes, algum tratado científico, revistas, enfim. Estamos sempre nos comunicando através de textos. Nesse outro slide aqui, nós temos a Mafalda, que está ali dando um grito de socorro, né? Então, quando você passa em frente a alguma casa aí, usando a sua máscara, é claro, e você ouve esse pedido de socorro, é uma palavra só. Isso quer dizer um texto? Sim, porque tem o sentido completo. Porque você entende que é uma pessoa que está precisando de ajuda. E o que você vai fazer? Não sei, tem algumas opções. Ou você vai lá ajudar, ou às vezes você foge, né? Porque hoje em dia está difícil até a gente ajudar. Mas é isso, é um texto. O que é um texto, respondendo, é todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Do outro lado, nós temos um outro slide, que seria aí um texto mais elaborado, já tem mais palavras, né? Palavras ordenadas. E aí eu vou fazer a leitura desse texto para vocês. Nesta moda para impulso, no amor, o nosso motivo por uma palavra que estava em pedaço não existe. Também vejo ideias da santa área opcional para o momento abrindo-me em New York, ame-o. É um texto? Para vocês isso se configura como um texto? Não, porque apesar de termos palavras ordenadas, bonitinhas, com a aparência de um texto, elas não têm sentido. São palavras que não têm sentido. E se elas não formam um sentido para quem está ouvindo, ela deixa de ser um texto. O que é um texto? O texto é o entrelaçamento de palavras que juntas produzem sentido. Exemplo, mais um exemplo. Nós vimos o exemplo lá da Mafalda e agora a gente tem um exemplo aqui que é uma palavrinha só, mas que também tem um significado. Supondo a mesma situação, estou passando pela rua e eu ouço dentro de uma casa, fogo!
o que você vai fazer? Ou foge ou ajuda. Mas você sabe que tem uma casa ali que está pegando fogo e que tem alguém precisando de ajuda. Então é a mesma coisa se eu disser fogo ou socorro, está pegando fogo na minha casa. Portanto, temos 2 textos aqui, certo? Quando a gente fala de texto, a gente logo lembra de gêneros textuais, que são os diferentes tipos de textos que a gente tem. Eu elenquei alguns aqui, mas tem muitos outros mais. Conto, lenda, carta, fábula, biografia, bilhete, tem bula de remédio, receita, instruções, enfim, são diversos tipos de texto e cada um deles tem uma função específica, né? E o primeiro gênero que a gente vai trabalhar hoje é a crônica. Eu escolhi um texto muito bonito de Marina Colasanti para a gente ver. Ele se chama Eu Sei, Mas Não Devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo de viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é de noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem sequer ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia sobre a guerra, sobre os números, sobre a longa duração da guerra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ser instigado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar por ganhar o dinheiro com o que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com o que pagar. A gente se acostuma à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos na madrugada, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. Ah, a gente se acostuma. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que de tanto se acostumar, e que de tanto ser poupada,
a vida, ela se perde de si mesma. Esse texto de Marina Colaçante é maravilhoso. É maravilhoso e ele foi escrito em 1972, mas parece que foi ontem. Parece que foi exatamente para o momento em que nós estamos vivendo. Eu sei, mas não devia. É uma crônica que foi publicada pela primeira vez durante os anos 70, mais precisamente em 1972, no Jornal do Brasil, e mais tarde ela foi eternizada em livro. E a literatura, ela tem disso, ela tem essa finalidade, não só essa, mas uma das finalidades dela é mostrar essa realidade, a realidade que há, que houve e que haverá ainda. E esse texto fala justamente disso. Ele mostra a nossa péssima qualidade de vida, o nosso consumismo exagerado e a nossa insatisfação com o trabalho. E isso escrito lá em 1972. Então, a crônica, ela é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. Então, o cronista, ele tem essa percepção mais aguçada da realidade e ele consegue trazer uma poesia para assuntos que, às vezes, não seriam tão leves. Para a gente trabalhar com esses gêneros textuais, um conceito muito importante que a gente trabalha também é a intertextualidade. Vamos lá. A intertextualidade é um recurso linguístico que faz o diálogo entre duas ou mais obras utilizando um texto-fonte como referência. Um autor utiliza um recurso intertextual quando ele traz elementos de outras obras para dentro da sua, estabelecendo uma relação entre elas. Os recursos intertextuais, eles não acontecem apenas entre textos. É muito comum encontrá-los em músicas, anúncios publicitários, cinemas, pinturas e charges. E essa intertextualidade, ela nem sempre é intencional. Às vezes ela acontece apenas pela similaridade do assunto, como é o caso que a gente vai ver agora. Eu vou reler um trechozinho da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, para depois a gente fazer um link com uma reportagem. Crônica. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. Qual é a guerra que nós estamos enfrentando hoje? Não é uma guerra necessariamente entre países, mas cada indivíduo está travando uma guerra contra um vírus invisível. E a gente está acostumando a ler sobre a guerra e nós estamos aceitando a guerra e a gente aceita os mortos e que haja números para os mortos, porque por enquanto são só números. Ainda não são rostos, ainda não são nomes. E aceitando os números, a gente aceita a não acreditar nas negociações de paz. Qual seria a negociação de paz que a gente pode usar mais facilmente nesse momento? É a nossa máscara, é o nosso álcool em gel, e ainda assim a gente vê que as pessoas não estão usando, o que era uma obrigação e uma coisa tão simples de se fazer. E a gente vai aceitando. E não aceitando essas negociações de paz, a gente aceita ler todo dia sobre a guerra, sobre os números dos mortos e sobre a longa duração da guerra. Você já viu ou ouviu algum texto recente que lembre esse? Esse da Marina Colaçante lá de 1972? Eu vi. E eu acredito que vocês também tenham ouvido alguma coisa nesse sentido. Essa é uma reportagem, nosso segundo gênero textual. Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito. Cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre assim, de avião, morreram 200 e tantas pessoas, todo mundo assusta.
né? É sempre um baque, é sempre um choque. Mas quando as mortes, elas vão se acumulando ao longo de dias e semanas, como agora, na pandemia, esse baque ele se dilui. E as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8.000 vidas acabaram. Eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas, disse o jornalista. 8.000, isso lá no começo de maio. Agora nós estamos aí na casa dos 20.000. E o que aconteceu? Nós nos acostumamos. Nós estamos nos acostumando cada vez mais. Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E o responsável por passar essa reportagem para a sociedade é o repórter ou o jornalista, como é o caso que a gente viu anteriormente. E a reportagem, ela, muitas vezes, ela não vai ser imparcial. Por quê? Porque ela é uma formadora de opinião. Além de informar alguma coisa, ela está formando opiniões. Então, é muito difícil que o autor dessa reportagem não coloque ali as suas impressões, né, as suas interferências, as suas opiniões. Então, de fato, é um texto que não se torna parcial, ele é imparcial. O terceiro gênero que a gente vai ver é sobre as tirinhas. Eu vou ler um pedacinho da crônica para a gente fazer também um link aqui, a intertextualidade com as tirinhas. Lá diz assim: se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque sempre tem sono atrasado. Então, essa tirinha, essa primeira tirinha, ela vai mostrar os nossos dias da semana, né, em relação ao nosso trabalho, aquela questão lá da satisfação ou insatisfação com o nosso trabalho, né? Na segunda-feira é aquele dia terrível, né, que a gente acorda e pensa, meu Deus, hoje eu tenho que ir trabalhar mesmo? E tem. E aí você vai, e aquele custa passar, e vai na terça também, vai começando a engrenar. Quando chega na quarta, aí você já está no meio da semana, né, então já vai tranquilizando um pouco. Chega na quinta-feira, já começa a dar um sorriso. Por quê? Porque amanhã sextou, né? E aí sextou, de repente pisquei, segunda-feira de novo. Cadê meu final de semana? É uma piscada. E se foi o final de semana. E aqui, na segunda tirinha, exatamente a mesma coisa do que diz lá, ó. O menininho está lá, o rapazinho está lá trabalhando na segunda-feira, triste, chateadérrimo. Ele com certeza teve que tomar o café atrasado, ele acordou sobressaltado, igual lá na crônica. Na terça está péssimo também. Ele só vai começar a melhorar lá na quinta. Sextou. Mas olha lá o sábado. O sábado ele recebeu um e-mail de trabalho, muito provavelmente, e teve que trabalhar. Então, o que mudou aqui para esse menino? Basicamente nada, basicamente só o ambiente em que ele estava. Cadê a qualidade de vida do rapaz? Que a gente tanto precisa. Está acabando com a saúde, por quê? Cadê o domingo dele? Aqui não mostrou, né? Mas muito provavelmente ele só vai dormir. Mas a gente sempre tem sono atrasado mesmo, então está tudo certo, né? E a terceira tirinha é a que eu acho que pelo menos está melhor do que os outros. Pelo menos está dormindo. Não é preguiça, é domingo. A gente sabe que já foi decretado que o domingo é o Dia Internacional da Preguiça, né? Então, bora dormir, já que não tem muito dinheiro também para sair, para passear, vamos dormir porque é o que nos resta. E como diz lá na crônica, sempre temos sono atrasado. Agora, a biografia. A biografia, o que é? É aquele gênero que vai falar sobre a vida, a história de vida de alguém. Ele pode ser um texto curto, como é o caso desse aqui que eu usei como exemplo, mas ele pode ser também um livro biográfico, em que vai contar a história de vida da pessoa ao longo do livro todo.
O mais comum é que uma pessoa escreva a biografia de outra pessoa, mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer do próprio autor escrever sobre a sua história. Aí seria um texto autobiográfico. Já que estamos no clima de Marina Colasanti, eu vou ler a biografia dela. Marina Colasanti, 1937, é uma escritora, jornalista e tradutora brasileira. Autora de poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil, recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Inclusive, essa crônica que a gente trabalhou, Eu Sei, Mas Não Devia, ela foi, como eu já tinha dito antes, ela foi eternizada em livro, e mais tarde ela foi premiada com o Prêmio Jabuti de Literatura, agora em 2010. Agora não, né? Já tem um tempinho. Agora a gente vai falar sobre o nosso último gênero textual de hoje, que é a fábula. Uma fábula muito conhecida, com certeza vocês conhecem, A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai ao longe. Então, gente, assim como a lebre, é muito fácil a gente cair nessa armadilha de querer fazer a coisa rápida, fazer tudo ao mesmo tempo, de ir afoito demais, e aí, de repente, você percebe que o seu corpo não aguenta, e aí você tem que parar para descansar. Talvez se a lebre ela tivesse calculado melhor ali o seu tempo, ela teria ido num ritmo mais tranquilo, que foi o caso da tartaruga, e ela acabaria ganhando, né? Mas não, ela preferiu dar aquele impulso mais rápido para ver se acabava com aquilo logo, mas acabou tendo que parar para descansar. E sobre a fábula, eu até anotei algumas coisas aqui que muito provavelmente vocês fazem e eu também acabo fazendo. Por exemplo, trabalhar até muito tarde. Não é uma coisa tão saudável, né? Às vezes vai acontecer de você precisar mesmo, mas para terminar alguma coisa específica. Agora, se isso se torna um hábito, isso já é um problema que pode afetar a sua saúde, a sua qualidade de vida. Sobra tempo, no final das contas, para você fazer algo que não seja trabalhar? Entra lá no começo da nossa conversa, sobra tempo para o lazer, sobra tempo para o seu prazer, inclusive trabalhar mais e ficar o tempo inteiro conectado não vai dar tanta diferença no resultado final do seu trabalho, mas a sua saúde ela vai ficar fragilizada. Então, estamos chegando ao final da nossa aula e nós vamos revisar tudo que a gente viu até aqui. Primeira coisa que a gente falou foi sobre o texto, sobre a importância que o texto tem na nossa vida, tanto o texto escrito, o texto falado, o texto não verbal, a importância que ele tem para que a gente se comunique, né? Para que a gente dê e passe informações, enfim, a nossa vida está toda permeada por textos. Depois a gente falou sobre os gêneros textuais, que são muitos e que cada um deles tem a sua especificidade, tem a sua intencionalidade. Falamos também da intertextualidade, que é aquele conceito em que a gente, dentro de um texto, a gente consegue observar
detalhes de um outro texto. E aqui a gente viu muito isso. A gente usou como base o texto da Marina Colasanti e vimos tirinha, e vimos fábula, e vimos reportagem, e todas elas remetiam ao primeiro texto, ainda que tem uma diferença aí de 50 anos de distância, de quase 50 anos de distância entre a escrita do primeiro texto e os outros que a gente foi analisando, né? Nossa temática, qualidade de vida, consumo e trabalho. Sobre essa temática, eu quero deixar uma pequena mensagem, que é um texto também, que é mais um gênero textual, que é a música. É só um pedacinho que eu vou falar, que é a música Paciência, do Lenine, e que tem tudo a ver com tudo que a gente viu até agora. Ela diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura para o mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. E lembrando, gente, que não podemos deixar de acessar a plataforma Escola em Casa, para que você tenha acesso aos textos, aos exercícios, às videoaulas que também vão estar lá. Caso você não tenha acesso à internet, procure a sua escola, que vai ser disponibilizado todo o material que você precisa. O importante é que a gente esteja junto nesse momento, que essa busca de conhecimento seja uma constante na nossa vida. Beijo, até a próxima aula.